Lucas, capítulo 13, tá bom? Então, diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, pode cortá-la. Então, que Deus aplique a porção lida em nosso coração. Nós vamos orar. Amado Deus, agradecemos por estarmos aqui junto com os amados irmãos, participando deste culto de adoração ao Senhor. Que tudo que possamos fazer traga glória para o Teu nome precioso. Me usa como instrumento em Tuas mãos e prepara os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar, irmãos, hoje sobre a parábola da figueira infrutífera. Uma parábola é uma ilustração. E Jesus, ele era mestre em ensinar. Ele usava muitas vezes ilustrações para revelar verdades espirituais. E nós temos uma parábola aqui que ele contou, que é conhecido como a parábola da figueira infrutífera. Em que ocasião Jesus contou essa parábola? Você percebe que no versículo 6 diz: então Jesus lhe propôs uma parábola. Esse então é como ele se dizendo: diante disso eu vou contar para vocês uma história. Uma história. E o que motivou Jesus a contar esta parábola? Foi simplesmente que Jesus estava em um lugar, chegaram alguns judeus, fazendo uma pergunta a Jesus, na sua mente, querendo que Jesus afirmasse que alguns galileus que saíram da região da Galileia e vieram a Jerusalém adorar a Deus no templo, eles foram mortos por Pilatos, ao ponto do sacrifício, do sangue dos sacrifícios dos animais misturaram com o seu sangue. Na mentalidade desses judeus, a forma por que eles morreram assim é porque eles são tão pecadores que foi uma forma de Deus castigar a esses homens dessa forma. E Jesus disse: vocês pensam que eles eram mais culpados do que os outros galileus, por esta razão morreu dessa forma? Jesus disse: não era. E eu afirmo a vocês que se vocês não se arrependerem, vocês também irão perecer. Ele disse: pense comigo. Havia 18 homens construindo uma torre lá em Siloé. Eram 18 trabalhadores, homens honestos, provavelmente pais de famílias. E o que aconteceu com esses homens? A torre desabou e matou todos esses homens. Esses homens, eles eram mais culpados do que os outros habitantes de Jerusalém? Jesus disse: não era. Eu vos afirmo que se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer.
Então, Jesus conta essa parábola para ilustrar, trazer algumas verdades que aqueles judeus precisavam saber e nós também precisamos saber. A primeira verdade que Jesus ele quer revelar por meio desta parábola é que o privilégio traz consigo uma grande responsabilidade. Quanto mais privilégio nós temos, mais responsabilidade nós temos. Alguém que chega a ser o gerente de uma determinada empresa, ele tem privilégio de ser gerente, mas grande responsabilidade de ser realmente gerente. E é isso que Jesus estava dizendo aqui, diante dos privilégios que a nação de Israel tinha. Havia responsabilidade que a nação de Israel tinha também. Uma das experiências mais frustrantes que um ser humano pode ter é a falta de retorno. Pais que investem anos em filhos que por sua vez não dão nenhum retorno a eles, seja de forma efetiva, seja de forma material. Frustração é o sentimento do coração de Deus quando contempla uma figueira infrutífera. É interessante observarmos, amados, que uma figueira, ela dava fruto 10 meses. Por 10 meses ela dava fruto. Dificilmente você ia até uma figueira e não encontrava fruto nessa figueira. E essa figueira da parábola é uma figueira que tem privilégios. Quais são os privilégios que esta figueira tinha? Ela estava plantada em uma vinha. Uma grande maioria de figueira era plantada em outros solos, em qualquer solos em Israel. Mas essa figueira era diferente. Essa figueira estava plantada em uma vinha, em um terreno realmente produtivo, com tamanho cuidado, ela era cuidada. Havia um viticultor que cuidava dela, que colocava estrumo, que realmente preparava o ambiente favorável para que aquela figueira pudesse produzir frutos e mais frutos. E era justo, mais do que justo, que o dono daquela figueira pudesse chegar lá e fosse até aquela figueira e encontrasse fruto daquela figueira e pudesse se deliciar e se alegrar com os seus frutos. Era louvável. Mas aquele homem, o dono daquela figueira, foi extremamente frustrado pelaquela figueira, que já havia 3 anos consecutivos que ele esperava fruto dessa figueira e ela não dava fruto. O que Jesus estava querendo ilustrar com aquela figueira? A figueira aqui é Israel. A figueira aqui é a nação de Israel. A nação de Israel tinha tamanhos privilégios que era normal Deus esperar dessa nação frutos desta nação. Eu pensei em alguns privilégios que a nação tinha. A nação de Israel ela foi escolhida por Deus. A nação de Israel foi dada a ela uma terra que manava leite e mel. A nação de Israel recebeu homens que eram os representantes de Deus em meio à nação, profetas e sacerdotes. A nação de Israel recebeu as Escrituras. A nação de Israel, por fim, recebeu o Salvador, o Messias. Foram realizadas em favor deles coisas que nunca foram realizadas em favor do Egito, de Nínive, da Babilônia, de Roma. Portanto, era correto, era justo
que Deus esperasse fruto dessa nação. Mas Deus estava triste, decepcionado com a nação, porque Deus estava vindo até a nação e a nação não correspondia com seus privilégios. A nação não demonstrava fé, a nação não demonstrava arrependimento, a nação não demonstrava uma vida de santidade diferente das outras nações. Deus esperava que aquele povo fosse um povo diferente, um povo que exaltasse o seu nome sobre a terra, que exaltasse a pessoa do nosso Deus perante outras nações. E aquela nação simplesmente não fez isso. A nação tinha privilégios, mas negligenciou as suas responsabilidades de produzir frutos. Quero dizer também, fazendo uma aplicação para nós, a Igreja do Senhor. Nós temos privilégios, amados. Nós somos um povo privilegiado, dentre muitos. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. O Senhor nos deu a fé, nos deu o perdão, nos deu a salvação. O Senhor nos deu o Espírito Santo que habita em nós. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu o privilégio de fazer parte da igreja dele. E o que é que Deus espera de nós? Que possamos produzir frutos para a glória dele. O que é que Deus espera de nós? Que possamos ser luz nesse mundo, para que o mundo possa ver a luz e glorificar o nosso Pai que está no céu. Mas há muitos crentes e igrejas locais que não têm correspondido com os seus privilégios neste mundo, têm negligenciado a sua responsabilidade para com Deus e para com o mundo. Crentes individuais que foram grandemente abençoados por Deus, mas estão vivendo vidas sem produzir frutos para a glória de Deus. Que receberam privilégio, mas estão negligenciando a sua responsabilidade de produzir frutos para a glória de Deus. E é interessante que quando nós pensamos em frutos, não é a árvore que se delicia do seu próprio fruto. Os frutos servem para outros, para abençoar outros. E é isso que Deus espera de nós, amados. Somos um povo privilegiado, mas será que estamos correspondendo com o privilégio que o Senhor nos deu? Israel não estava. Essa é a primeira lição que nós aprendemos no texto. A segunda lição que nós aprendemos aqui, que é perigoso viver uma vida sem produzir frutos para Deus. Veja nos versículos 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. A maneira como o nosso Senhor transmitiu essa lição é impressionante. O dono daquela figueira procura fruto, não acha fruto
e dá uma sentença: corte, porque ela está inutilmente ocupando esse lugar. Vem a figura do viticultor, que representa a pessoa de Jesus, intercede pelaquela figueira e dizendo àquele dono que deixe somente mais um ano. Se ela naquele ano der fruto, bem será. Se não, pode cortá-la. Sabe de uma coisa, meus amados irmãos? Várias vezes, Israel foi advertido por não dar fruto. João Batista, em Mateus capítulo 3, João Batista disse: olha, se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento, o machado já está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Pois viver uma vida sem produzir fruto é um grande perigo para aquela pessoa. A nação de Israel não produzia fruto e ela estava à beira de ser cortada e lançada fora. Amados irmãos, crentes em Jesus Cristo, é um perigo viver uma vida sem frutos para Deus. É um perigo viver uma vida sem levar Deus a sério. É um perigo viver uma vida sem buscar a glória de Deus, evidenciar a glória de Deus nesse mundo. Viver uma vida como se nada tivesse acontecendo. Brincar de ser crente. Não estou dizendo aqui que esse cortar aplicado para nós seria a perda de salvação, condenação eterna, que não é. Mas disciplina, consequências virá sobre aqueles crentes que não levam Deus a sério, que brincam muitas vezes de serem crente. A terceira e última lição que nós aprendemos nesse texto é que Deus, Ele é misericordioso, e a razão de não sermos consumidos é por causa da sua santa misericórdia. Veja aí nos versículos 7, versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Amados, esse texto está revelando a santa misericórdia de Deus em favor daquela nação. Quantos anos Deus não vem lidando com Israel e tendo paciência daquela nação? Quantos anos? Quantos anos Deus pune Israel, Israel se arrepende, Deus perdoa Israel. Quanto tempo Deus vem estendendo a sua mão de misericórdia e sustentando a Israel. Quando a nação caiu para os babilônios do Reino do Sul, Jeremias lamentava, chorava pelo castigo que a sua nação estava recebendo. Mas Jeremias disse: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renove a cada manhã. Misericórdia significa, de forma mais simples, Deus não dando aquilo que nós merecemos. A nação de Israel merecia ser punido, ser destruído e ser jogado longe da presença de Deus. Mas Deus não fez. Deus não fez, não era porque aquela nação era melhor do que outra.
Deus não fez, não é porque aquele povo se comportava diferente de outros povos. Deus não fez porque Deus era misericordioso com aquela nação. E você percebe que é isso que ele está relatando nos versículos do 1 ao versículo 5. Quando aqueles judeus se julgavam melhores do que outros povos. Os de Judá se julgavam melhores do que os de Samaria e da Galileia. A tal ponto de dizerem para Jesus: olha, os galileus morreram dessa forma porque eles são grandes pecadores e nós não. E o Senhor adverte para eles dizendo: não, vocês estão vivos, não é porque vocês são melhores do que outros. Aqueles morreram de determinada forma, não é porque eles eram piores do que vocês. A razão por que vocês estão vivos, porque Deus é misericordioso. A razão de que vocês estão vivos é porque Ele está dando oportunidade para que vocês se arrependam. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer. Se vocês negligenciarem a minha misericórdia, vocês vão perecer. Se vocês negligenciarem o meu filho, vocês vão se arrepender. Mas a razão de Deus está estendendo a oportunidade para Israel se arrepender é porque Ele é um Deus misericordioso. Veja um texto que nos revela essa misericórdia de Deus. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9. Do versículo 1 ao versículo 7, alguns estão zombando dos cristãos, dizendo: vocês estão pregando que Jesus ia voltar. Até hoje, Jesus não voltou. E aí Pedro diz: porque ele não voltou ainda. Ele diz: há todavia uma coisa, ó amado, que não deveis esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Deus não está subordinado ao tempo como nós estamos. Mas olha o que ele diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É isso que Pedro está dizendo. Sabe por que o Senhor ainda não veio e deu um basta nesse mundo? Porque Ele é misericordioso, longânimo, paciente. Foi assim que Ele foi com Israel. Ele foi muito paciente com a nação de Israel. Se você ler a história de Israel no Antigo Testamento, a forma como Israel tratava a Deus, a forma de Israel não corresponder com os privilégios que ela tinha, a forma dele não amar a Deus. Deus tolerou aquele povo muito e muito tempo. Mas o Senhor agora estava dizendo: agora veio a oportunidade, o seu filho chegou. E se vocês não derem ouvido a Ele, se vocês não se arrependerem, vocês irão perecer. Vocês não irão perecer. 40 anos depois que Jesus deu essa advertência, a nação foi destruída pelo general Tito. Os judeus foram massacrados, a cidade destruída, e alguns judeus foram espalhados pelo mundo, porque não quiseram ouvir a mensagem de João nem de Jesus e se arrependerem e sofrer as consequências. Por isso que quando Jesus estava indo com a cruz até ao Calvário, muitas mulheres choravam e Jesus disse: não chorem por mim, chorem por vós e pelos vossos filhos, porque dias virão que vocês receberão a penalidade pelos seus pecados. Quero dizer também para nós, meus amados irmãos, estamos hoje em pé,
Não é porque nós somos melhores do que ninguém. É porque Deus é misericordioso conosco. Ele nos salvou. Ele nos perdoou. Ele nos deu salvação. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. Ele fez isso porque Ele é misericordioso e gracioso para conosco. Pois todos nós merecia a condenação eterna. O salário do pecado é a morte. A gente merecia o inferno por causa dos nossos pecados, mas Ele não nos deu o inferno por causa da sua misericórdia. E deu o céu por causa da sua graça. Devemos louvar a Deus por sua santa misericórdia, em ter nos poupado. Quando eu me converti, eu tinha 16 anos de idade, mas várias vezes eu fui advertido pelo meu irmão, por alguns amigos crentes, me convidando à salvação, e eu negligenciava, eu rejeitava, e Deus continuando sendo misericordioso para comigo, até me salvar. Quantas vezes você ouviu o Evangelho, meu irmão? Quantas vezes que você ouviu e rejeitou, e Deus foi misericordioso com a sua vida. Lembra, meus amados, assim como Israel tinha privilégios, nós temos privilégios. Assim como os privilégios para Israel exigia dele a responsabilidade de servir a Deus, nós também temos responsabilidade de servir a Deus. Assim como houve advertência para Israel que se não produzisse frutos, iriam ser penalizados pelos seus pecados, nós também, se não produzimos frutos, se não vivemos vidas santas, diferente do mundo, seremos também disciplinados pelo Senhor. E a razão porque somos salvos não é porque nós merecemos, é porque existe alguém que intercede por nós, Jesus Cristo. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Mas você que está me ouvindo aqui, que não é crente ainda, você que está me ouvindo que não é crente, você tem privilégios mais do que muitas pessoas. Você tem um privilégio de ouvir nesse momento a voz do Senhor. Quantas pessoas que moram na China, Marrocos, países que são fechados para o Evangelho, não têm a oportunidade de ouvir essa mensagem que você está ouvindo. Você é uma pessoa privilegiada. Mas deixa eu dizer para você, é perigosíssimo você viver uma vida sem produzir aquilo que Deus quer para você. É perigoso viver uma vida sem arrependimento. Se você não se arrepender, a mensagem de Jesus é: você vai perecer no inferno. A palavra perecer é punição eterna. Se você não se arrepender, você vai ser punido. E a razão por que você se mantém vivo até agora não é porque você é melhor do que outros que já morreram. É porque Deus está lhe poupando por causa da misericórdia dele. Mas um dia, meu amado, essa misericórdia vai ser recolhida e a mão da justiça de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Se arrependa, creia nele como seu Salvador. Enquanto tempo você tem, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Entrega a tua vida a Jesus. Chega para Jesus e diga: eu quero o Senhor como meu Salvador. Eu quero fazer o que está aqui nesse versículo, arrepender e me converter, para os meus pecados ser cancelados. Então, amados, essa mensagem não é somente para Israel, é para você também. O Senhor está te convidando à salvação. Ele está convidando você ao arrependimento, para que você receba dele a vida eterna. Amanhã pode ser tarde. Lembra que você tem privilégios de hoje estar vivo, ouvir essa mensagem.
Mas se você não der ouvido a essa mensagem, se você não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, se você não se arrepender dos seus pecados, não resta outro lugar para você estar na eternidade a não ser no lago de fogo. Mas hoje o Senhor está te dando a oportunidade de se arrepender e crer nele como seu Salvador. Não deixa para amanhã, amado. O que você pode fazer hoje? Não deixe. Aonde você está em sua casa, receba Jesus como seu Salvador. Diga para Jesus: Senhor, eu sou pecador. O Senhor tem sido misericordioso para comigo. Eu tenho tentado fugir do Senhor. Eu tenho rejeitado o Senhor, mas o Senhor tem sido bondoso para comigo, me dando sempre oportunidade para mim se arrepender e crer em Ti. E eu quero hoje aproveitar essa oportunidade. Eu não quero deixar passar. Eu quero hoje fazer isso. Entrega a tua vida a Ele. Creia nele como seu Salvador. Receba Ele como teu Senhor, para que você possa receber dele perdão e salvação e certeza de vida eterna. Mas repito novamente, se você rejeitar, a sua vida corre perigo de passar uma eternidade no lago de fogo. Não chegue como os fariseus, os judeus, dizendo: pastor, mas eu não preciso me arrepender, porque eu não sou tão pecador como fulano, como ciclano. Era isso que ele estava dizendo. Por isso que Jesus disse: olha, vocês não pensem que os galileus morreram dessa forma porque era mais pecador do que outros. Vocês não pensem que aqueles trabalhadores da qual a torre caiu sobre ele era mais culpado do que os outros habitantes de Jerusalém. Não eram. Se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de pensamento, vocês não mudarem de vida, vocês vão perecer em seus pecados. Entrega a tua vida hoje a Jesus. Faz um sinal aí. Você pode fazer isso pelo próprio Instagram. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu quero hoje me tornar um crente. Faça isso.